Eu hoje vou planear a minha época de exames e achei que seria giro planeá-la com vocês e concentrar num único vídeo tudo aquilo que eu aprendi durante os últimos anos sobre planear épocas de exames. Quando eu vim de Erasmus não estava planeado eu conseguir fazer os meus exames em Lisboa, mas com esta situação toda, os exames em Barcelona foram adiantados e deixaram de ser coincidentes e isto resultou no facto de eu ir ter 11 exames nesta época. Portanto, certamente vou precisar de um planeamento muito organizado e é esse o propósito deste vídeo. O primeiro passo para este planeamento é escolher os exames que nós vamos fazer. A distância temporal entre as inscrições dos exames e os exames propriamente ditos varia de faculdade para faculdade, mas normalmente ainda é numa altura a meio do semestre em que nós não temos bem a certeza de qual é que é a dificuldade da cadeira ou qual é que é a quantidade de matéria que a cadeira tem. No entanto, nós já temos o calendário de exames e, portanto, sabemos quantos dias é que separam os exames e também podemos ter noção da dificuldade dessa cadeira ao pedir ajuda a estudantes mais velhos que já a tenham feito. A minha sugestão é que vocês se inscrevam em todos os exames que têm possibilidade de fazer e depois, mais perto da data, ou seja, mais no final do semestre, vocês vejam se sempre é realista fazerem aqueles exames todos. Mas pelo menos não ficam proibidos de ir a um exame a que até gostavam de ir só porque na altura das inscrições achavam que não iam conseguir. Primeiro, para ter uma noção geral, eu vou separar as cadeiras em 3 grupos e sugiro que vocês façam o mesmo comigo. O primeiro grupo é as cadeiras que têm a matéria em dia, que no meu caso vão ser as cadeiras de Barcelona, porque foram as que eu tive a acompanhar este semestre e que tenho a certeza que os apontamentos têm tudo aquilo que é preciso para eu estudar. O segundo grupo são as cadeiras que eu vou estudar do zero, ou seja, são cadeiras que eu nunca fui às aulas e que eu nunca estudei noutra época de exames. O terceiro grupo são cadeiras que eu ainda me lembro de alguma coisa, seja em maior ou menor medida, seja porque vou fazer melhoria, porque as estudei em janeiro e depois não fui ao exame, porque fiz um teste intermédio este semestre, por alguma razão que me fez já saber pelo menos uma parte da matéria. E portanto, pelo número de cadeiras em cada grupo, já conseguimos ter mais ou menos uma noção do trabalho que vai ser requerido durante a época de exames. Posto isto, o importante é tratarmos então da distribuição desse trabalho. A primeira coisa que é preciso fazer é arranjar um calendário ou uma folha de planeamento mensal, algo desse género, onde nós possamos assinalar os exames e ter uma noção visual, é muito importante ser visual, do espaço temporal entre eles. A seguir, o que é preciso fazer é olhar para cada cadeira individualmente e ver que material é que é preciso para estudar para ela, ou seja, se há livros, se há PowerPoint, se há sequentas, se tenho os meus apontamentos, esse tipo de coisas, e fazer uma lista de tarefas daquilo que é necessário fazer para estarmos preparados para esse exame. Por exemplo, cá em Barcelona eu tive avaliação contínua e, portanto, a matéria está muito em dia, eu já estive a estudar durante o semestre e antes de cada exame eu só preciso de 1 ou 2 dias para rever os meus apontamentos e ler alguns artigos que aprofundem assuntos mais importantes ou que têm mais probabilidade de sair nos exames. Nas cadeiras de Lisboa eu tenho de ver quantas páginas de teoria é que eu tenho para ler, ou seja, quantas páginas é que têm os livros, quantas páginas é que têm as sequentas, quantos slides é que tem cada PowerPoint e depois, consoante a importância da parte prática, também quanto tempo é que eu posso dedicar a resolver casos e a resolver testes e quantos casos e testes é que há disponíveis, porque há cadeiras em que eu não preciso de reservar muito tempo para isso porque não há muito material prático disponível. Para fazer uma lista de tarefas eficiente, é necessário nós termos noção do tipo de exame para o qual nos estamos a preparar. Por isso, vejam um exame de cada cadeira para saber se as perguntas são teóricas, se são práticas, se são metade-metade e adaptem um bocadinho o vosso estudo em função disso. E no final o que é preciso fazer é uma junção das duas coisas, ou seja, pegamos naquilo que é preciso fazer, na lista de tarefas, pegamos na visão mensal e vamos tentar inserir as tarefas nos dias que temos disponíveis na visão mensal. É como estar a fazer um puzzle. Portanto, a que coisas é que é preciso ter atenção quando estamos a fazer este puzzle? Primeira coisa é arriscarmos logo as alturas em que nós não vamos estudar. Sendo realistas, a seguir a um exame, isso nunca vai acontecer. Nós vamos estar sempre cansados e vamos precisar de pelo menos umas horas para relaxar, se não do resto do dia. No meu caso, como há uma parte do mês em que eu tenho exames muito colados, eu decidi que quando tiver exame de manhã, posso fazer uma pausa grande, mas lá para as 5 da tarde tenho que começar a estudar outra vez. Depois, também podemos assinalar logo aulas de dúvidas, porque em princípio vamos querer ir, e eventos sociais obrigatórios, como aniversários e coisas do género, embora nesta situação em que nós vivemos não devam ser muitos. Eu não assinalo a véspera de exame como sendo proibido estudar aí, mas só em alturas em que os exames estejam mais colados e seja mais difícil, porque em princípio deveria ser também para descansar. Por exemplo, vou ter o exame de crime às 4 da tarde.
Nesse caso, a véspera vai ser o próprio dia, portanto eu vou fazer a distribuição de forma a que possa ter um dia calmo, eventualmente a rever um ou outro ponto, mas sem ser necessário fazer grande coisa, ou seja, não vou contar com ele para acabar as coisas que eu tenho mesmo que fazer. E portanto, ao olharmos para o plano, vamos logo ver as alturas em que não vamos poder estudar e vamos ter noção das alturas que estão em branco nas quais podemos colocar tarefas. E é importante que as tarefas de cada dia sejam concretas e que nós não escrevamos só o nome da cadeira. É preciso decompormos as tarefas grandes que temos na nossa lista, por exemplo, ler uma seventa, em tarefas mais pequeninas e, portanto, eu escrevi mesmo o número de páginas ou o tópico que quero estudar em cada dia e o material extra que tenho que consultar. Outra coisa é, por exemplo, no meu caso, eu ter vários dias em branco e depois ter muitos exames de seguida. Obviamente que eu não vou estar esse tempo todo a estudar para o primeiro exame. É preciso eu ter uma noção global daquilo que é preciso fazer no mês para ir adiantando exames posteriores também. Se isto tiver que acontecer, o melhor é alternarmos entre cadeiras. Ou seja, se tivermos uma semana à disposição, não vamos estudar 4 dias de seguida uma cadeira e 3 dias de seguida outra. Vamos estudar uma manhã uma cadeira, uma tarde outra, ou pelo menos alternar entre tarefas teóricas e práticas, porque senão o nosso cérebro fica muito saturado e deixamos de ser produtivos. Lembrem sempre que em termos de memória é muito mais eficiente vocês estudarem uma cadeira 2 horas por dia durante vários dias do que estudarem-na em 3 dias intensivos. Isso em termos de retenção e interiorização da matéria é muito pior e ela não vai ficar de facto consolidada para o futuro. Vocês vão chegar ao exame, vão despejar e no máximo, passado 2 meses, já não se lembram de nada. Foi por isso que eu decidi não exagerar e pôr apenas 40 páginas por dia para poder ir lendo com calma e ir absorvendo. Nas cadeiras em que for possível, faço um estudo mais interativo e vou fazendo casos à medida que estudar a teoria respectiva a esses casos, e noutras cadeiras em que isso é difícil, porque eu preciso de saber a matéria toda para os conseguir resolver, estudo primeiro a matéria toda e só depois é que passo à fase de resolver casos. Com isto, percebi que teria de trabalhar a um ritmo um pouco sustentável para conseguir fazer todos os exames que tinha previsto e decidi deixar finanças para trás, porque é importante não nos estressarmos e também termos tempo para fazer pausas. A última coisa a que é preciso ter atenção é serem realistas no planeamento específico de cada dia, ou seja, não porem demasiadas tarefas ou criarem um dia demasiado difícil que já sabem que não vão conseguir cumprir. Porque uma coisa muito boa do planeamento é que quando uma pessoa risca todas as tarefas que tinha para esse dia, sabe que pode ir descansar e que tem direito a um momento de pausa. Isto porque se nós tivermos dia difícil atrás de dia difícil, nós vamos estar constantemente a acumular tarefas do dia anterior e nunca vamos ter direito a esse momento de descanso. E para além disso contribuir para uma desmotivação e procrastinação enormes, também não nos faz bem à nossa saúde. E portanto, o planeamento tem que ser feito com base na ideia de um dia produtivo, mas execuível, e nunca se deve tirar tempo de dormir ou tempo das refeições, porque isso são pausas que são essenciais para a nossa saúde física e mental. Por isso, durante a distribuição, tenham atenção à densidade da cadeira e ao vosso gosto pessoal por ela. Numa cadeira que nós gostemos menos, é normal que o nosso ritmo seja mais baixo e que não consigamos estudar tantas páginas por dia sem nos sentirmos cansados. E não vale mesmo a pena pressionar-nos a ter o mesmo ritmo em todas as cadeiras. Quando acabarem o plano, façam aquilo que for preciso para terem vontade de o cumprir. Eu decidi colorir o meu. Sei que não ficou a coisa mais estética de sempre, mas pelo menos sempre me ajuda a pensar no estudo como uma coisa mais divertida. Para ter uma falsa noção de liberdade no meio disto tudo, a minha irmã deu uma dica super boa, que é definir as tarefas para cada dia, mas não definir a ordem em que as fazemos ou a altura do dia em que as fazemos. E portanto, quando acordamos, vemos a lista de tarefas e fazemos aquilo que nos apetece fazer naquele momento de entre essa lista. Ou seja, temos uma falsa noção de escolha e de estarmos em controle do nosso dia, quando na verdade já o definimos e já sabemos o que é que temos para fazer. Isto pode parecer estúpido, mas na verdade é mesmo muito útil e resulta em termos de motivação. Acho que de uma forma muito concentrada deixei aqui tudo aquilo que é importante para planear uma época de exames. Se tiverem alguma questão, podem deixar nos comentários ou mandar-me mensagem privada no Instagram. E espero mesmo que tenha sido útil, que o vosso estudo seja produtivo e que tenham uma época de exames mesmo boa. Vemo-nos no próximo vídeo e boa sorte!